Como é bom poder ter você aqui, é um prazer ter você aqui. Se você não me conhece, eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta de mulheres e é uma alegria poder compartilhar com você novas e grandes esperanças, conhecimento que vem lá do céu para sua mente, porque a gente precisa transformar as nossas emoções na presença de Deus. E nós estamos continuando na nossa jornada Plenitude, isso mesmo. Quem escreveu essa jornada é a Camila Vieira e nós estamos hoje iniciando o 17º dia. Dá para acreditar que já passaram 17 dias desde o início e logo a gente vai chegar na metade desse processo transformador. Mas eu quero muito que você saiba que se nós não colocarmos a nossa mente, o nosso coração em transformação com a palavra de Deus, não adianta a gente fazer mais nada, porque se a gente não colocar a nossa vida na rocha, que é Cristo, a gente pode até tentar. Mas vem um vento, vem uma chuva, vem um vendaval e derruba tudo. Então, querida, nossa transformação precisa estar baseada na palavra de Deus. E essa jornada tem a cada dia trazido para você luz, versículos da Bíblia, pedaços da Bíblia que contam histórias que trazem luz para o seu coração e trazem transformação emocional. E é muito, muito bom a gente poder então entender que essa transformação não pode simplesmente passar batido, você precisa também compartilhar. Se está fazendo bem, se está fazendo sentido na sua vida, então compartilha com as suas amigas, com aquelas pessoas que precisam ouvir que existe sim um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que trabalha nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso coração. Então, querida, compartilhe. Nós estamos aqui no Instagram e também no YouTube. No Instagram, aqui, @terapeuta_Renata Viale e no YouTube, @Renata Viale. Com certeza, nós estamos assim tão felizes, eu digo nós porque eu recebo, mulheres conversando comigo, recebo palavras, dizendo que já estão vivenciando um processo lindo de transformação. E eu tenho certeza que é só o começo, Deus deseja grandes coisas para as nossas vidas. E hoje nós vamos iniciar então com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa hoje alcançar o seu coração. E nós vamos falar sobre algo que é muito comum. Talvez você ache que não vivencie isso, mas se você talvez ache que não vivencie, você com certeza conhece alguém perto de você que vivencia a ofensa. Esse é o tema de hoje. Cuidado com a ofensa. Vamos ver então a palavra de Deus separada aqui para nós hoje, nesse 17º dia de plenitude. Está em Samuel, anote aí no seu caderno, Samuel, 1 Samuel 18, versículos 7 a 11. Conta a história de um rei, o rei Saul. O rei Saul foi aquele que Deus preparou para que estivesse liderando o seu povo. Mas um belo dia, Davi foi ungido rei para que fosse então o sucessor de Saul. E Saul não se conformou. Saul começou então a estar buscando de alguma forma sondar, sobre Davi, até que um dia Davi matou Golias. Você já conhece essa história? Davi juntou lá as pedrinhas e matou Golias. E então isso deu a Davi um grande renome. As pessoas viram que Davi tinha matado e ele sempre estava à frente, liderando. E eu vou ler aqui para você o que aconteceu então com Saul e Davi. Essa parte aqui que a Camila separou diz, que Saul estava observando, Davi. E enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares.
Saul ficou muito irritado com esse refrão da música e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o meu reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em crise de raiva em sua casa. E enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou contra ele, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Nós vemos aqui a história de um rei em fúria. Um rei que foi tomado pela inveja, porque ele desejava destruir aquele que foi mais exaltado do que o próprio rei. Saul não conseguiu gerenciar essa inveja dentro dele. Ele não conseguiu gerenciar alguém sendo exaltado mais que ele. E ele então trouxe ofensa para dentro do seu coração. E essa ofensa fez com que ele então passasse a vida inteira dele perseguindo Davi. E ele desejava perseguir até matá-lo. Olha o perigo da ofensa. A ofensa é uma das formas de manifestação do nosso orgulho. O orgulho, ele é manifestado de várias formas. E uma delas é a ofensa. Será que a gente é uma mulher que se ofende facilmente? Você conhece alguém que qualquer coisinha que as pessoas façam ou falem, ela já se ofende? Ela já se fecha, ela já se isola, ela sai do ambiente, ela deixa de estar, às vezes até frequentando algum local porque se ofende facilmente. Sabe aquela pessoa que às vezes parece que você está sempre pisando em ovos porque a gente não sabe que qualquer coisinha a gente possa falar e de repente ela, na mente dela, ela já coloca algo de ofensa. E isso vai fazendo com que ela se isole, com que ela vá criando uma muralha diante de si. E essa ofensa vai às vezes crescendo a ponto da pessoa deixar os relacionamentos e jamais se oportunizar em vivenciar novamente com um relacionamento com aquela pessoa que lhe ofendeu. Eu conheço histórias de pessoas que levaram para o túmulo ofensas, não liberaram perdão, não liberaram o processo de restauração, de relacionamento, de conversa, para acertar, né? Colocar os pingos nos is, né? Como a gente fala, e morreram, levando a dor da ofensa. Preste atenção. Se você conhece alguém que se ofende facilmente, mas agora o nosso chamar aqui para você hoje, meu, da Camila, né, que escreveu aqui a Jornada à Plenitude, será que você não é uma mulher que se ofende? Será? Não, Renata, eu não me ofendo facilmente, não. Talvez você não se ofenda facilmente, mas você, será que não é uma mulher que foi vítima de alguma coisa que te magoou, isso te ofendeu, mas isso permanece ainda em você? A dor da ofensa? Eu carreguei muitas dores por muito tempo. Não que eu não quisesse perdoar, mas que eu realmente, puxa vida, eu tinha dificuldade de reestabelecer aquele relacionamento, aquela amizade, por causa da dor da ofensa. Eu sempre fui uma pessoa que, quando me ofendiam, eu até perdoava, mas eu não fazia mais questão de estar convivendo com a pessoa que me ofendeu. Até eu entender que isso era um orgulho dentro de mim. Por quê? Porque eu me colocava numa posição de superioridade, tipo assim, você me ofendeu, eu te perdoo, mesmo que às vezes você não tenha pedido perdão, mas eu te perdoo, mas eu não vou mais conviver com você. Quer dizer, eu sou melhor que você, em outras palavras. E o meu convite para você hoje é que você hoje sonde o seu coração
e perceba se existem algumas áreas da sua vida onde a ofensa não está prevalecendo, onde a ofensa está, de repente, trazendo você para um lugar onde não é o plano de Deus. Muitas vezes a gente se ofende. Quantas pessoas deixaram de frequentar ambientes, né? Conheço principalmente a igreja, né? Pessoas se ofendem umas com as outras e deixam então de frequentar o ambiente, só que às vezes acabam até deixando a fé. Você entende que uma coisa vai levando a outra e tudo se inicia no orgulho. Nós estamos ainda falando da jornada do orgulho. Até amanhã ainda tem mais um capítulo sobre o orgulho. O orgulho faz com que a ofensa seja uma das manifestações. E então pessoas se afastam de Deus, pessoas se afastam do propósito de Deus, pessoas se afastam de grupos sociais, pessoas se afastam até de ambientes profissionais, porque foram ofendidas. Às vezes até perdoam, mas não conseguem ter a humildade de restabelecer um relacionamento. E isso é o meu convite para você hoje. Será que você precisa sondar a sua vida? E em alguma área talvez você possa lembrar e perceber: será que eu tenho a ofensa ainda sobre os meus ombros? E sabe, agora eu quero falar com você algo muito importante, que são os vícios emocionais, né? A ofensa é um vício emocional, o orgulho e todas as raízes. Mas eu quero dizer para você hoje, da onde é que a maioria dessas ofensas surgem na nossa vida. A maioria das ofensas não trabalhadas, elas acontecem lá na infância. Na infância, na adolescência. E às vezes na maturidade a gente até consegue relevar, né? A gente até consegue perdoar e continuar. Mas muitas e muitas famílias foram destruídas porque vícios emocionais como a ofensa foram gerados lá na infância. E essas dores, muitas vezes que acontecem entre irmãos, entre pais e filhos, são dores, ofensas que não foram sanadas. E muitas vezes irmãos passam a vida sem se falar, passam anos sem se falar. E às vezes aquela dor da ofensa permanece. E a pessoa até pensa: não, mas eu já perdoei o fulano. Ele que não quer vir falar comigo. Mas também não faz questão de ir atrás e tentar uma reconciliação. Famílias destruídas pelo orgulho. E o orgulho manifestado nas ofensas. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Deus foi aquele que nos perdoou primeiro. Quem somos nós para não perdoarmos? Mas lá na infância, nós vivemos situações que destruíram muitas vezes a nossa autoestima, a nossa essência que Deus trouxe pura a esse mundo. E é na infância que muitas pessoas, muitas mulheres são destruídas. Eu quero te perguntar então agora, se você olhando aqui, né, tira um print dessa tela, presta atenção aqui no que eu tô te mostrando. Na sua infância, você já teve algum sentimento de não se sentir amada, de ter sido abandonada, de ter sido injustiçada, de ter sido humilhada, comparada, traída, desonrada, desrespeitada, rejeitada. A história conta que Saul então se sentiu o quê? Humilhado, se sentiu traído. Como assim eles estão exaltando o outro e não o rei? E ele deu lugar à ofensa, e a ofensa permaneceu tão forte no coração dele que ele então desejava matar Davi. O sentimento da ofensa, quando ele não é solucionado, ele não é curado,
as pessoas cometem às vezes loucuras. Como ele fez, ele tentou matar, tentativa de homicídio, se fosse hoje, ia preso. Quantas mulheres são vítimas de homens que vivenciaram toda essa lista aqui que eu estou mostrando? Homens que não foram amados na sua infância, foram abandonados, foram injustiçados, foram humilhados, muitas vezes até pelo próprio pai, pela própria mãe, comparados, traídos, viram seu pai trair sua mãe ou sua mãe trair seu pai. O sentimento que a criança tem também é que ela foi traída. Foram desonrados. E aí talvez você esteja convivendo com um homem que está afundado aí nessa lista. Talvez hoje você seja uma agente de transformação e de mudança na vida do seu marido, ou do seu filho, ou do seu pai, que você sabe que teve uma vida que vivenciou sentimentos de rejeição. Nós precisamos ser mulheres sábias. E essa palavra aqui é para trazer luz e sabedoria a você. Porque Saul, ele escolheu permanecer com a ofensa. E ele então teve uma vida de destruição. Mas Deus convida você, querida, para que você tenha uma vida de graça, plenitude, verdade e vida na presença dele. Com a presença dele te olhando, te guiando, te perdoando e te curando. Hoje o convite é para que você olhe qual é a situação que você vivenciou na sua vida, que destruiu talvez um sonho, talvez um casamento, talvez uma profissão. Hoje o convite de Deus é para que você não seja como Saul, que se abraçou no ódio da inveja, que se ofendeu e ali ficou. Hoje o convite de Deus para você, querida, é que você se permita sondar cada área da sua vida. Eu vou ler aqui uma parte da nossa jornada plenitude para que você entenda. A verdade é que todos nós, em algum momento, dependemos das circunstâncias ou das pessoas. Melhor dizendo, a verdade é que todas nós, em algum momento, dependendo das circunstâncias ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidos. E sabe o que mais nos ofende? Nossos vícios emocionais. Você quer saber quais são os seus mais fortes vícios emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita seus piores sentimentos e comportamentos. Que circunstâncias te ferem e te magoam? Quais sentimentos inundam o teu coração nessas circunstâncias? Esses são os seus vícios emocionais. Nós não podemos ficar presas a vícios, porque vícios é como um efeito chave e fechadura. Você precisa de uma fechadura para encaixar a chave. E quando nós temos um vício, nós sempre estamos buscando em alguma situação da nossa vida a fechadura para encaixar a chave do nosso vício. E esse vício, um deles, é a ofensa. Mas como assim? Vício na ofensa? Sim, existem mulheres que, por terem sido muito criticadas, muito humilhadas, muito comparadas, elas se sentiram ofendidas. E elas aprenderam então a um padrão de comportamento onde elas dependem de uma situação de ofensa para que elas então alimentem aquele vício, para que elas continuem se sentindo amadas. É uma situação da neurociência que parece complexa, mas resumindo, o que você vivenciou de dor, de trauma, o que você sentiu na sua pele, o que você ouviu, o que você viu, as situações que você presenciou que trouxeram dor e trauma, podem gerar em você vícios emocionais, e você passa a ser uma pessoa que reproduz
situações para que aquele seu vício emocional seja alimentado. A ofensa faz com que você então se sinta amada. Mas se você não é ofendida, você não se sente amado. Então você vai buscar situações que façam com que você seja ofendido para que você se sinta amado. É uma dissociação emocional. É algo completamente patológico, mas que precisa ser curado em você. E hoje, então, a luz que está indo aí direto na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, é para que você abra os olhos do seu coração e perceba se você foi uma pessoa que teve muitas ofensas na sua vida, você precisa de cura. Você precisa de cura para essas ofensas. Você não pode permitir que essas ofensas continuem fazendo parte do seu dia a dia, porque elas vão destruindo a sua essência, a sua real identidade em Deus. Vamos então à tarefa, querida. A tarefa do dia de hoje é trazendo a consciência. E agora, com muita humildade e verdade, né? A Adriana que está acompanhando, todas as que estão acompanhando depois, vamos então agora trazendo a consciência. Com muita verdade e humildade, o que ofende você? O que faz você se sentir como aquela criança, revivendo os mesmos sentimentos do passado? Quanto mais lucidez você tiver sobre os seus gatilhos de ofensa, mais será capaz de não ser dominada por eles. Como nos livramos da ofensa? O antídoto será sempre o perdão. Todos os nossos problemas vêm de um estado de falta de perdão. Então, anote aí, pegue seu papel, sua caneta, por favor, não deixe de anotar. A tarefa é: escreva quais sentimentos você mais viveu na sua infância e cujas dores hoje, na sua vida adulta, você se vê repetindo em certas situações e com algumas pessoas. Quem você sabe que precisa perdoar e até hoje não conseguiu de verdade? Escreva o nome dessas pessoas. Será que é um pai que foi embora e nunca mais apareceu? Será que é uma mãe que foi omissa na educação e permissiva e deixava, talvez, você ser abusada, você ser largada pelo mundo? Uma mãe que talvez não se preocupava onde que você estava, quais companhias você tinha. Um pai que talvez só aparecia no seu aniversário, ou se é que aparecia. Ou será que foi uma avó que humilhou você, comparou você com outras netas, com outros netos, que apanhou você de uma forma violenta, que humilhou você diante de outras pessoas? Será que foi um primo que te abusou, te violentou, eu não sei qual que é a sua história. Eu sei que existem histórias e quanto mais, a gente vai estando ao serviço da terapia, a gente vai ouvindo cada vez mais histórias de dor e de tragédia, de crueldade, de frieza humana. Eu não sei qual é a dor que você vivenciou, mas muitas vezes essa dor você faz com que ela se reproduza na sua vida de outras formas, mas de uma maneira que você então satisfaça emocionalmente aquelas ausências. E hoje você precisa curar isso. Então anote aí quem você precisa perdoar, que você ainda não perdoou, que você ainda não conseguiu perdoar. E também anote quais sentimentos vêm quando você relembra de situações que
você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que você faz com que às vezes aquilo venha, aflore dentro de você de uma maneira que até você possa até chorar lembrando, porque doeu demais. Mas hoje o convite de Deus para você é: não seja como foi Saul, que deixou aquele sentimento de ódio, de inveja permear o seu coração a ponto de cometer loucuras, a ponto de se afastar tanto de Deus que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E ele então foi completamente desencaminhado dos sonhos e dos planos de Deus para a vida dele. Quantas pessoas nós vemos perdidas pelo mundo? Por quê? Porque não estão alinhados mais com os sonhos e os planos de Deus. E muitas vezes isso começou na ofensa. A ofensa. Alguém falou algo, o pastor falou alguma coisa, o padre falou alguma coisa, algum líder religioso falou, deu fofoca, falaram mentira, confusão. Você saiu daquele ambiente, você se afastou da essência de Deus. E aí então você hoje continua, talvez com aquele vazio dentro do peito, tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável, que é quando a gente se afasta de Deus, a gente se sente completamente perdido, completamente desestabilizado, porque Deus é uma rocha, Ele se define como uma rocha. E quando a gente deixa Deus de lado, a gente coloca simplesmente a nossa vida no vácuo. Como pode uma casa permanecer de pé se a rocha foi deixada de lado? Em que momento você tirou Deus da sua vida? Em que momento você deixou a ofensa permear o coração e as entradas da sua alma a ponto de você tomar decisões drásticas e nunca mais se permitir vivenciar uma nova experiência baseada no perdão? Não seja tola a ponto de levar dores, mágoas e ofensas para o túmulo, a ponto de não vivenciar a plenitude que Deus deseja para você. Por que a gente não consegue vivenciar uma vida plena se a gente não estiver com o perdão através da misericórdia de Deus em ação? Porque o perdão sem a presença de Deus nos afasta da plenitude. Não é que você vai ter uma vida 100% perfeita, 100% sem problemas. Não é isso. A gente vai ter problemas, mas a gente vai ter lucidez em meio às dificuldades, em meio às lutas do dia a dia. Aonde é que a ofensa entrou e você deixou ela te dominar? Não seja Saul, querida. Você não pode ser Saul. Hoje meu convite é: deixa a ofensa. Em nome de Jesus, deixar a sua vida. Deixe a ofensa sair da sua vida para nunca mais voltar. Ah, mas a pessoa que me ofendeu não está mais nesse mundo. Fale com Deus. Converse com Ele. Se arrependa do que você precisa se arrepender. Deus deseja uma nova vida para você. Uma nova história em plenitude com a presença dele. Então, vamos lá, coloque em prática a tarefa de hoje e amanhã nós estamos indo para o nosso 18º dia. Eu tenho certeza que será um dia cheio de luz e graça para você. Não esquece de compartilhar, de salvar, de curtir, de comentar essa live que você está acompanhando. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida para que você seja uma mulher curada, sarada, transformada para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe e obrigada pela presença de todas aqui. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.